E o primeiro texto que nós vamos tratar é esse aqui, Mateus 7, de 1 a 5. Só para a gente contextualizar, o Sermão do Monte é o primeiro sermão estruturado de Jesus, com um ensinamento muito profundo sobre quem nós somos em Cristo. O capítulo 5 de Mateus mostra a nossa identidade, como é que nós temos que viver diante do mundo e da lei, das situações reais que a gente passa. O capítulo 6, depois de ele ensinar a nossa identidade no capítulo 5, no capítulo 6 ele mostra qual é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Nós terminamos de ver isso no comecinho desse mês, de dezembro. E no capítulo 7, que a gente vai começar em janeiro, mostra como é que nós estamos diante do julgamento de Deus. E é um capítulo muito pesado. A gente não vai falar dele hoje nesse peso. A intenção de hoje é tratar do julgamento como um pecado. Como é que nós erramos em julgar. Vamos ler o texto então, Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que é a viga? O que é o cisco? O que é o não julguem? Em que sentido o não julgar o julgar é pecado? E por que ele proíbe esse pecado? Muitas vezes a gente faz avaliação e peca junto. E nós muitas vezes colocamos um disfarce de zelo pelas coisas certas. Está errado, eu tenho zelo pela coisa certa e por isso eu aponto o dedo. Eu posso fazer isso porque é certo. E peca no processo. Nós temos muitas opiniões diferentes, todos nós, em várias áreas: teologia, doutrina, comportamento, estilo de vida, política, etc. E é aí que começa o problema, porque geralmente o que a gente pensa que a gente sabe, a gente tem a tendência de considerar isso como verdade absoluta. É a minha verdade. A minha verdade é diferente da sua verdade. E o problema é que a minha verdade vira um dogma. Dogma é mais do que uma doutrina. É uma verdade absoluta, fundamental, que é certa e indiscutível. Isso é um dogma. Muitas vezes a gente trata das nossas opiniões como dogmas e nós defendemos ela. E aí nós pecamos só ao avaliar outras opiniões e outras pessoas. Isso acontece automaticamente, sem a gente perceber. E é isso que nós temos visto semana após semana. Como é que nós percebemos esse movimento agora dentro de nós e nós rompemos com isso. Primeira coisa que nós temos que discernir é: a sua e a minha opinião é baseada em quê? Sobre qualquer coisa. É uma opinião baseada numa convicção bíblica correta? Ou é uma opinião baseada numa convicção bíblica incorreta ou incompleta? Ou é uma opinião baseada numa convicção sua e não bíblica? Ou não é baseado numa convicção, é baseado num achismo sem fundamento? Para mim é assim, nunca pensei nisso, mas para mim é assim e acabou. Ou a sua opinião é só uma preferência sua? Eu não gosto daquilo, eu gosto disso. Eu não gosto desse jeito, eu gosto daquele. Eu prefiro assim e não assado. Por exemplo, teve recentemente na história da igreja, na história recente mesmo, um conflito doutrinário sobre o tipo de roupa que as pessoas podiam usar para ir na igreja. O mundo foi se desenvolvendo e as pessoas pararam de ir na igreja só com saia, as mulheres, e os homens de terno.
Tem gente que ia criticar o Carlinhos de estar de boné na igreja. Ia brigar com o Carlinhos por causa disso. Ia brigar com o pastor por causa disso. Ia sair da igreja. Pecou. Por quê? Por causa da verdade? Não. Por causa do espírito crítico. Ou quando as pessoas começaram a trocar o piano e o órgão pela bateria e a guitarra. Nós sabemos que teve conflito. Porque os hinos antigos, que mostravam reverência a Deus nos cultos, passavam uma imagem de que o culto era reverente. E quando colocou guitarra e bateria, acabou a reverência, como se Deus avaliasse um instrumento e não o coração. Mas os críticos dos instrumentos colocaram como dogma que é um instrumento que faz diferença. Esqueceram que na igreja primitiva, depois que Jesus foi ressuscitado e enviou o seu Espírito, eles não tinham instrumentos. Eles adoravam a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, sem instrumentos. Mas uma opinião dessa pode causar divisões. E o pior, é pecado. O problema é como a sua crítica ou a sua verdade se manifesta. Como é que você manifesta a sua opinião? Com que intensidade? Com qual intenção? É aí que vem o pecado. Porque é muito fácil a gente pegar um assunto que a Bíblia não trata, como roupa, um instrumento de culto, ou que ela trata de uma forma talvez não tão clara como a gente queria, e a gente desenvolver uma verdade em cima dela, baseado na nossa própria opinião. Paulo foi contra esse tipo de coisa em Romanos 14, que nós não vamos ler, mas é o capítulo inteiro tratando disso. Tinha dois problemas acontecendo com a igreja de Roma. Primeiro, os vegetarianos não estavam concordando que as pessoas podiam comer qualquer tipo de alimento. Tinham que comer só vegetais. E eles criticavam, e o outro lado também criticava. Todo mundo se criticando. O outro problema é que alguns pensavam que existem dias mais santos que outros, enquanto outros consideravam todos os dias iguais. E um grupo criticava o outro grupo. Todos pecando. Todos se criticando mutuamente. O fato é, não interessa. Não interessa se vai comer vegetal ou não. Cada um come aquilo que tem no seu coração, sem criticar o próximo. Se a pessoa quer considerar algum dia mais especial que o outro, é da pessoa. A Bíblia não é clara sobre isso. Isso não é dogma, isso é doutrina. São doutrinas secundárias ainda. Não faz diferença. Hoje existem milhões de igrejas diferentes criadas por causa de crítica e excesso, que as pessoas não concordam com uma doutrina qualquer e dividem a igreja. É diferente de quando houve, por exemplo, a cisão gigantesca da Reforma, quando o Lutero entendeu que a justificação é pela fé e não pela venda de indulgências. Isso é dogma, e ele foi certo em dividir. Ele criticou, não sabemos se ele pecou no processo, que é interno, mas a crítica dele foi baseada numa convicção bíblica e que estava distorcida na igreja. Ele tentou mudar a igreja não quis mudar, não voltou para o evangelho. Então ele causou uma cisão na igreja sem querer. E aí saíram as igrejas protestantes. Como é que Paulo tratou disso lá em Romanos 14, no versículo 4? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Aí nós temos que tomar um cuidado, porque nós precisamos avaliar, mas sem julgar. Como é que faz isso? Nós temos o direito, sim, de avaliar todas as coisas, mas nós não temos o direito de criticar quem pensa diferente de nós. Você pode criticar a opinião e não a pessoa. Se você for ver a pessoa no erro, critica ela para ela. Mostra a verdade. Salga e ilumina, sem denegri-la. O que Paulo está dizendo? Basicamente, quem é você para julgar o servo alheio? Ele está dizendo assim: parem de fazer o papel de Deus. Ele é o juiz.
Então existe uma avaliação a ser feita, existe uma condenação que não pode ser feita. Ele é o juiz, e nós roubamos o papel de Deus como juiz quando a gente avalia condenando, estigmatizando, decretando. A trave no nosso olho não é a gente criticar o irmão. A trave no nosso olho é a gente assumir o papel de Deus como juiz. E vocês sabem que não dá para ter uma trave no olho, uma viga. É impossível. Do mesmo jeito que é impossível ter uma dívida de 10 mil talentos, que nós vimos no outro sermão. Jesus usa hipérboles, exageros, para dizer o tamanho do problema. Uma trave no seu olho significa que você está pecando de uma forma desesperadamente errada, ofensiva, não contra o seu irmão, mas contra Deus. Não porque você critica o irmão, mas porque você toma o lugar de Deus como juiz. Seu irmão tem uma espinha, um cisco no olho, ele está pecando contra você. O cisco dele representa o tamanho do pecado dele contra você, mas a sua trave de condená-lo representa o pecado seu contra Deus. Remove essa trave, essa viga primeiro, e depois ajuda o seu irmão a arrancar o cisquinho que tem no olho dele. O problema é que nós bagunçamos esse meio, entendemos errado e caímos num dos dois extremos, os dois errados. E a Bíblia ela é muito enfática e repetitiva na vida equilibrada, tanto na vida mental, de doutrinas, como na vida prática, de doutrinas aplicadas. Tem que ter equilíbrio. E nós caímos nos dois extremos desequilibrados. Primeiro, nós criticamos livremente. Nós aprendemos a criticar. Nossa carne ela gosta de julgar. Nós comparamos as pessoas, comparamos elas conosco, elas com Jesus. Mas a gente geralmente não olha para dentro para fazer isso conosco. Nós gostamos de criticar o próximo e não a nós mesmos. E aí nós fazemos isso tão bem, com tanta fluência, que a gente aprendeu a ser bons juízes, criticando livremente. E aí a palavra vem e nos confronta. E aí você fala, entende e começa a viver de uma forma aparentemente obediente, falando, então eu não vou mais julgar nada. Está escrito no nosso texto, não julguem para que não sejam julgados. E aí você para de julgar totalmente, não julgando nada, e cai no erro do outro extremo, de não julgar, de não avaliar. Acontece o seguinte, quando nós estávamos no Jardim do Éden, nós não tínhamos o conhecimento do bem e do mal, porque lá no Jardim do Éden não precisava desse conhecimento. Era um conhecimento que estava na árvore proibida. Deus proibiu a gente de pegar dessa árvore, porque a gente não precisava lá desse conhecimento, porque lá não tinha mal, só tinha bem. Mas a gente foi tão egoísta e tão ganancioso, que a gente quis ser igual a Deus e a gente tocou nessa árvore. E a gente aprendeu o conhecimento do bem e do mal. O problema é que o conhecimento trouxe junto o mal. E o mal se manifestou dentro da gente. Como o mal se manifestou em nós quando nós tocamos nessa árvore da desobediência, da independência, da autonomia, Deus não podia mais ficar perto da gente, para não nos destruir. Então Ele nos expulsou da sua presença, agora cheio de conhecimento do bem e do mal. E nós precisamos desse conhecimento agora, onde nós estamos, no meio do mal. Então nós temos já, e cada ser humano tem, todo ser humano tem, de nascença, o conhecimento do bem e do mal. Todos sabem o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Faz parte da gente, é inerente à nossa mente isso. Nós sabemos. Muitos não têm moral e ignoram o mal, praticando ele imoralmente, mas eles sabem que é errado. Todas as pessoas que eu evangelizo, que nunca ouviram falar do evangelho, que eu pergunto primeiro, você se vê como pecador? A pessoa fala de vez em quando. A pessoa não se enxerga como pecador. E aí eu exponho o pecado da pessoa falando do evangelho, para a pessoa se enxergar.
E a pessoa reconhece depois que eu explico que ela realmente é pecadora e não só de vez em quando. Então, quando nós fomos expulsos do jardim, colocados no meio do mal, nós fomos capacitados a avaliar as coisas, julgando as coisas entre o bem e o mal, com o conhecimento que a gente adquiriu. O problema é que o mal que está em nós pega esse conhecimento e prejudica o uso dele. E nós avaliamos mal, julgamos mal. Nós temos o conhecimento, mas o mal que está em nós atrapalha o funcionamento disso dentro da gente. Então a gente acaba distorcendo o conhecimento de Deus, do conhecimento do bem e do mal que Ele deu para a gente. E a gente peca no processo. A gente tem a tendência de dar ênfase para o mal e não para o bem. E aí vem a palavra e fala: para de fazer isso. Você tem o conhecimento do bem e do mal, mas não fica julgando desse jeito. E você se constrange e se inibe e quer parar de fazer esse tipo de julgamento. E aí você cala sua boca para não pecar. E aí você peca do outro lado, sem avaliar nada. Aí você deixa tudo na mão de Deus. A pessoa pecou contra mim, entrega para Deus. A pessoa é má, vamos orar por ele. A gente não pode julgar. Deus sabe o coração dele. Isso aí é mentira, é pecado da omissão. Nós somos chamados para salgar a terra e iluminar o mundo. E isso não tem nada a ver com o mundo abstrato, o planeta Terra. Tem a ver com as pessoas que estão no mundo. Nós temos que salgar as pessoas, iluminar as pessoas que estão no mundo. E isso tem a ver com você ter a ousadia da obediência de conversar com as pessoas sobre os seus erros. Tem que avaliar, sem criticar, sem condenar, para não pecar. E muitas vezes nós usamos textos bíblicos para falar que nós não podemos avaliar. Por exemplo, nosso primeiro versículo: não julguem para que vocês não sejam julgados. Ah, mas eu julgo, então não vou julgar mais. Não é isso que está falando. Olha Romanos 2, de 1 a 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? São textos que vão nos colocando no lugar, e aí nós pegamos o texto, o nosso conhecimento distorcido do bem e do mal, e nós acabamos fugindo do texto, da verdade dele, para a gente se esconder do julgamento de Deus. Então eu vou parar de julgar para eu não ter esse julgamento de Deus sobre mim. Mais um texto, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ah, então tá, a pessoa fez o mal contra você, então você não pode se vingar, então você deixa para Deus que Deus vai retribuir. E aí você pega de duas formas usando esse texto como base. Primeiro, você não confronta a pessoa para levar ela para a luz e para ela se arrepender do seu pecado. Segundo, você deseja vingança e deixa para Deus fazer. Mais um texto, Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mais um, Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ah, então eu não vou medir, para eu não ser medido. E a gente vai tratar disso no começo do Sermão do Monte, quando a gente retornar.
São 2 aulas falando sobre esse texto de Mateus 7. Como é que nós nos posicionamos direito nisso? Não use esses textos como desculpa para não avaliar as coisas, com medo do julgamento. É difícil andar com Deus. Nós somos seus embaixadores. Nós somos seus arautos, seus mensageiros. Nós somos os guardiões da palavra e a palavra julga. Nós somos chamados para fazermos julgamentos justos. Os julgamentos justos são os julgamentos bíblicos. Por exemplo, João 7:24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Parece contraditório. Primeiro fala para eu não julgar para não ser julgado, e depois manda eu fazer julgamentos justos. Ele está falando que o julgamento justo não é pecador, pecaminoso, enquanto o nosso julgamento carnal é pecaminoso. Você tem que aprender como é que funciona isso dentro de você, para você julgar justamente e não julgar no pecado. Então nós não podemos julgar no pecado. Não julguem no pecado para não serem julgados, mas julguem justamente. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem. Examinem é uma crítica, é uma avaliação. Você precisa avaliar com o conhecimento que Deus te deu do bem e do mal, e agora com a graça na sabedoria do Espírito. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você sabe avaliar isso? Você sabe criticar os espíritos das pessoas que você ouve, que você conversa, das músicas que você ouve, ou toca, ou canta? 1 Coríntios 6:1-5. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm queixas relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Não está falando de salvação, está falando de conflitos. Os crentes, supostos crentes, entram em conflito e procuram a justiça humana, colocando as suas causas diante de um juiz que não tem sabedoria bíblica para julgar os seus direitos. Isso é uma vergonha, porque nós temos a sabedoria de Deus. Como é que nós temos a coragem, como ele disse no versículo 1? Como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Nós somos chamados a nos julgarmos, nos avaliarmos, para ajudar as pessoas na sabedoria de Deus. E olha 1 Coríntios 11:28, nosso texto da ceia. Vocês escutam esse texto todo mês. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós somos chamados ao autoexame diário. E olha o versículo 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. E o que Deus falou para o anjo da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, olha o versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Você avalia, você examina e você tolera os ensinos da Jezabel. E olha no 4. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem,
os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então você avaliou e rejeitou. Ótimo, usou a sabedoria que Deus te deu. E em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, mais um texto. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Como é que você vai saber de quem é para você se afastar? Você lê a lista, olha a vida, examina, julga e define: vou me afastar. Mas seu julgamento tem que ser bíblico, concordando com a Bíblia, porque a Bíblia condena e nós somos os seus guardiões. Quando você vê a deterioração moral de Romanos 1, que leva para total, absoluta depravação, você tem que avaliar. Você tem que olhar as coisas acontecendo. O mundo é imoral e vai piorando até estar depravado. Alguns são simplesmente imorais, outros já estão depravados. A imoralidade sempre cresce e leva à depravação absoluta. Nós somos chamados a avaliar isso, para ficar longe disso, para falar contra isso. Ou quando nós vemos os pecados da carne de Gálatas 5, você tem que avaliar a carne das pessoas e a sua. Deus dá a lista de pecados como essa daqui. Examine. Nós somos chamados a esse tipo de exame. Ou quando a gente lê essa lista de Timóteo, avalie. Mesmo assim, com convicções bíblicas certas, a gente pode cair em pecado. Quando? Quando nós julgamos com superioridade, com aspereza ou com espírito de censura. Quando a gente se põe acima e aponta o dedo para baixo, pecou. Ou quando a gente não reconhece que também é pecador. E é muito fácil fazer isso com a crítica doutrinária nossa, porque a gente busca muito a sã doutrina, não só uma doutrina qualquer. Dá para você ter muitas doutrinas que não são saudáveis, mas existem doutrinas sãs, saudáveis. E quando a gente tem a sã doutrina, a gente defende ela com unhas e dentes. Por exemplo, a justificação pela fé que eu falei que Lutero descobriu lendo Romanos. Nós cremos que nós somos salvos pela fé somente, e não pela obra ou pagamento de qualquer coisa. Não é por mérito, é pela fé. E aí a pessoa crê nisso, mas ela não vive isso. Ela vive no ativismo, vive trabalhando para Deus, não vive pela fé. Ela crê, mas ela vive uma mentira, é hipócrita. Aí nós criticamos essas pessoas que vivem esse tipo de vida, buscando a salvação pelas obras, falando que sempre trabalhou para Deus. E Jesus falou no dia do julgamento, a pessoa vai chegar diante dele e falar: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, profetizamos em seu nome, curamos enfermos em seu nome. E ele vai falar: afastem de mim, vocês que praticam mal, nunca os conheci. Porque não é por ativismo ou por obras, é por fé. Se você defende de verdade a justificação pela fé, você vive pela fé. E se você vê alguém defendendo a justificação pela fé e vivendo na obra, você precisa avaliar. Você é chamado para ver que a pessoa é falso profeta, que ele prega uma coisa e vive outra. Outra ilustração é a morte expiatória de Cristo. Tem gente que não crê que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles falam que Jesus só morreu na cruz para dar um exemplo de como a gente tem que lidar com os nossos problemas. Persevera, por mais difícil que esteja. O exemplo de Jesus tem que ser seguido. Não tem nada a ver com pecado. Está errado. E a gente critica isso. Outro exemplo é o foco na cruz de Cristo.
Na nossa última igreja que a gente estava, a pastora falou que ela tinha parado de pregar sobre a cruz, porque isso era coisa ultrapassada na vida dela, coisa antiga que ela já viveu, já venceu. As pessoas esquecem da cruz de Cristo, porque é legal olhar para a vida de Jesus. Nossa, eu vou imitar Jesus, ele foi perfeito. Esquece esse negócio de cruz aí. Uma vez eu estava numa reunião de oração da outra igreja, com outro pastor, ele falou, vamos ler um texto bíblico cada um. Deus me levou para João 3,20. Na hora que eu li, o texto que fala que aqueles que são das trevas não vão para a luz, para suas obras de trevas não serem expostas. Eles não gostam da luz. Mas aquele que é de Deus vai para a luz para que as suas obras sejam expostas e veja-se que são obras de Deus. Ele começou a criticar e reclamar de mim, esse texto é muito pesado. Não, muito pesado, que isso? Que texto é esse? Não posso falar isso. Está na Bíblia, mas eu não posso falar. Porque o foco não está na cruz de Cristo. O foco está na vida perfeita de Jesus, como ele era amoroso, bondoso, poderoso. Vamos viver a vida que Jesus viveu. Esquece esse negócio de cruz. A cruz confronta, a cruz expulsa a gente da igreja, a cruz humilha. Esquece isso, não faz bem para a gente. Então se uma pessoa fala qualquer coisa de Deus e não coloca a cruz no meio, rejeita, julga e rejeita. Não é de Deus, não está no Evangelho, é mentira. Quer agradar o seu ego no conforto da vitória sem a luta, do prêmio da Mega Sena sem apostar. É uma promessa vã, não é uma doutrina sã. Outro exemplo, vai para a cruz. Dei 3 exemplos. Pessoa que não foca na cruz de Cristo, pessoa que não considera que Jesus morreu pelos nossos pecados, e a pessoa que não crê na vida pela fé, ou que crê em tudo isso, mas vive diferente. Não caia nisso. Julgue corretamente todo tipo de coisa que você vê e ouve. Julgue conforme a sã doutrina. Não sabe o que é sã? Vai pesquisar, estudar. Procura a gente começa a ajudar. Tem que saber qual é a sã doutrina. Agora, o problema ainda persiste. Tem o caso da gente cair em pecado enquanto a gente avalia. Essa pessoa vive na justificação pelas obras, então ela não é crente. Você não sabe. Criticou demais, pecou. A pessoa é endemoniada para estar falando isso. Condenou, pecou. É um crente carnal. Você conhece a pessoa ou você está falando isso por causa do que ela falou? Pecou. Está condenando a pessoa. A gente pode até se tornar super crítico com quem pensa diferente da gente. Tudo depende da forma como nós expressamos as nossas divergências. Nós podemos expressar as diferenças, mas sem destruir a pessoa, sem derrubar a pessoa. E isso pode chegar num ponto tal que a gente cria um espírito crítico. A gente é tão hipercrítico que o nosso espírito fica crítico. Tive um amigo que andou comigo na igreja, crente, por anos. Dia em casa, a gente na casa dele, a gente se vê toda semana, mais de uma vez. Ele era muito crítico. Eu acabei ficando igual ele. A gente vai ficando igual aqueles que a gente anda. Tudo ele criticava. A igreja está errada, a célula está errada, o teatro da igreja está errado, a palavra está ruim, o louvor podia melhorar. Ele sabia tudo de igreja. E eu tinha feito teologia, eu adorava, né? Vamos mostrar que eu sei. E aí eu entrei na onda dele, sem perceber que eu estava pecando junto. A gente fica julgador demais e vira um crítico no espírito. O espírito da pessoa já é crítico, fica olhando, caçando defeitos em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em todo tipo de conversa. Não importa o que a pessoa vai conversar, ela sempre tem que criticar alguma coisa. Já viu isso, não? Já viu em você? Isso acontece muito em casamento.
um critica o outro, fica apontando o dedo um para o outro. Tem um caso assim real, de dentro de uma igreja. O pai era muito crítico com a filha do meio, muito crítico, ficava criticando, denegrindo ela, tanto, que ela começou a não fazer mais nada direito, desde criancinha. Quanto mais ele criticava, mais ela encurvava, e ela começou a parar de olhar as pessoas nos olhos, e ele criticava ela por não olhar as pessoas nos olhos, e quanto mais ele criticava, mais para o chão ela olhava. E ele criticou tanto, que ela entendeu a crítica como rejeição, e ela se viu como uma pessoa rejeitada pelo pai. Quando ela ficou adulta, a sua prioridade maior foi procurar pessoas que a aceitassem. E ela encontrou os amigos que descobriram que ela tinha essa carência de ser aceita e começaram a se aproveitar dessa carência dela. No leito de morte, seu pai se arrependeu disso, ele percebeu o pecado. Ele pediu perdão. Resolveu? Não. A mulher já estava promíscua e viciada em cocaína. Resultado do espírito crítico do pai. Dizem que são necessários 7 elogios para reparar uma crítica. Agora você faz as contas de quantas críticas você fez e começa a inverter isso. Então, examine-se e se submeta ao exame de quem está perto. Pergunta para a pessoa: em que momento eu sou crítico? Você me conhece, você sabe o que eu falo, o que eu penso. O que eu avalio é na justiça? É um julgamento justo? Eu sou crítico demais, eu denigro as pessoas. Me ajuda a avaliar, me avalia para mim. Se coloca na mão das pessoas. Nós vivemos encobrindo os defeitos nossos e mostrando os defeitos dos outros. Mas Paulo não tentou corrigir as pessoas. Em Romanos 14:5, no final do versículo, ele fala assim: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Você acha que pode tomar vinho? Tem certeza? Toma. Você acha que tem que ser proibido o vinho e ter abstinência total? Não beba. Tenha convicção em sua própria mente e siga isso. Não é isso que vai te salvar ou não. E não é isso que pode dividir você das pessoas. Só que isso incomoda a gente, porque a gente quer estar no meio de um grupo que aceita e que concorda com a gente. Eu achei super legal o filme da Guerra Mundial Z, de zumbi. Vocês viram o filme? Depois vocês veem. É um filme imundano, mas é interessante. Tem um rapaz lá, um dos líderes de Israel, que foi o primeiro lugar que se preparou para a doença mundial, né, que criou os zumbis do filme. E ele disse que na reunião que eles tiveram da liderança do país, com 10 pessoas que davam a sua opinião e votavam, era obrigação de um deles ser contra. Então, se 9 pessoas tiveram a mesma opinião, era a obrigação do último ser contra os 9. Porque tem que ter alguém contrário para fazer você pensar de outra forma, aprofundar suas ideias, pensar em novas perspectivas. Então o contraditório é muito importante. Mas nós não gostamos desse tipo de texto de Paulo. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, porque a gente quer que todo mundo pense igual a gente. Se não pensa igual a gente, pode procurar outro lugar, pode casar com outra pessoa, pode arrumar outro emprego, pode ir para outra igreja. Não vou ficar brigando com você. Aqui não é seu lugar. Fizeram isso comigo em todas as igrejas que eu fui. Pediram para eu sair, porque pensa além, diferente.
Incomoda a gente, sabe o quê? Saber que a pessoa pode pensar diferente da gente e que ela ainda é aceita por Deus. Que a gente pensa que a gente é aceito por Deus e que a gente sabe a verdade, que a gente tem uma vida fiel por causa do que a gente sabe. Então pensar que outra pessoa que pensa diferente também é aceita por Deus incomoda. Então, avalie-se. Sua opinião sobre qualquer assunto é baseado em sã doutrina bíblica? Ou é só uma preferência, uma convicção sua? Você cai em um dos dois extremos? Ou critica demais, ou não avalia nada? Ou você, em humildade, faz justiça, avaliações ou julgamentos e manifesta julgamentos justos, baseados na Bíblia, sem prejudicar a pessoa? Você, em humildade, aceita opiniões secundárias e aceita os detentores dessas opiniões? Você, em humildade, defende a sã doutrina sem denegrir o seu próximo? E você, em humildade, examina a si mesmo e se submete ao exame do próximo? Não caia no pecado da mania de julgar que nós temos. Então, perca o espírito crítico, tá bom? Se avalie e me fale testemunho depois. Vamos orar?